e eu quero trazê-la aqui em breve, se Deus assim permitir. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Eu quero falar sobre o culto de uma igreja bíblica. Para que e como deve ser o culto da igreja local? Na verdade, hoje eu quero concluir esta série apresentando para vocês uma breve teologia do culto, alguns princípios reguladores do culto cristão. Para que e como deve ser o culto da igreja local? 1 Coríntios 14 é um capítulo que trata do culto público da igreja. Havia muita confusão no culto da igreja em Corinto. Normalmente a gente lê o capítulo 14 e se apega e se detém apenas à questão das línguas, da profecia, e a gente não enxerga a figura maior, a figura grande. E a figura grande do capítulo 14 é como deve ser o culto na igreja. Paulo está corrigindo exageros, erros, e ele diz algo muito interessante no verso 26 e também no 40. Eu leio na NVT, na Nova Versão Transformadora, diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, então pressupõe-se que a igreja se reúne para adorar. E aí ele apresenta algumas coisas. Ele diz: quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos, deverá edificar a todos. E no verso 40, Paulo complementa: cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Para que e como deve ser o culto? Você sabe dizer qual é o propósito para esta reunião? Para que a igreja se reúne dominicalmente? E a resposta é óbvia: nós nos reunimos para culto, adoração a Deus, não é mesmo? Mas o que é culto? O que é adoração a Deus? O que faz uma reunião da igreja ser o culto público, ser a adoração comunitária? Se o culto é para a glória de Deus, se o culto tem como fim a adoração a Deus, no texto que nós lemos, você observou, Paulo disse que na reunião da igreja, no culto da igreja em Corinto, os irmãos deveriam ter uma ordem no culto, uma ordem de culto, de tal modo que tudo fosse feito para fortalecer, para edificar a todos, tudo com decência e ordem. Está muito claro isso aí no verso 26 e no verso 40. Se o culto é para Deus, se a adoração é a Deus, por que se preocupar com que tudo no culto seja feito com vistas a fortalecer, com vistas a edificar a todos? Ora, o culto é para Deus. Por que fazer algo de tal modo que edifique? Por que decência e ordem? Decência e ordem para quê? Afinal, se vem do coração, e Deus olha para o que vem do coração, se vem do coração, por que limitar? Por que impedir a expressão pública de algum cristão na adoração corporativa? A resposta óbvia é a seguinte: a edificação do povo de Deus no culto a Deus, a edificação, o fortalecimento dos santos na congregação reunida para adorar a Deus, glorifica a Deus. Deus é glorificado na edificação dos santos reunidos para adorá-lo. Decência e ordem contribuem para a edificação. Decência e ordem eliminam a confusão. Ponto. É espiritual decência e ordem. Ora,
certamente que há outras perguntas sobre adoração, muitas outras, na verdade, especialmente no contexto de uma igreja local. Exemplo: exatamente o que há na adoração corporativa ou pública? O que há na adoração pública que torna a adoração pública, o culto, diferente de várias centenas de famílias reunidas ao mesmo tempo, cada uma na sua casa, acompanhando o culto online, adorando a Deus em família, em vez de estar todos juntos no mesmo templo ou no mesmo local, na mesma hora, adorando ao Senhor? O que torna especial a presença da igreja num lugar como este? O que podemos fazer para ajudar uns aos outros a glorificar a Deus durante o nosso culto de adoração coletiva semanal? Gente, entenderam o que eu quero perguntar para vocês? Por que é necessário reunir como a gente se reúne? Obviamente que nós não podemos responder nesta única mensagem a tudo o que há para dizer sobre adoração na igreja local ou da igreja local. Mas é importante que consideremos como nós podemos ajudar uns aos outros em direção ao objetivo final de adorar a Cristo no culto público da igreja, uma vez que a adoração pública é essencial. Então eu quero responder algumas perguntas com vocês hoje à noite. A primeira: o que é adoração? A segunda: o que é adoração corporativa? O que é culto público? O que é adoração pública? O que é adoração? A primeira coisa a se fazer quando a gente vai tratar de culto público, a gente precisa entender primeiro o que é adorar a Deus. Desenvolver uma definição bíblica de adoração, por mais que pareça, não é fácil. Porque não há correspondência direta de qualquer palavra grega com a palavra adoração em português. É claro, no entanto, que a adoração se estende muito além do que acontece no prédio de uma igreja em uma manhã, ou domingo, ou noite de domingo. E certamente vai muito além, a adoração vai muito além do louvor na forma de música. Mas para a gente entender o que é adoração pública, o que é adoração corporativa, a gente tem que entender o que é adoração. Ponto. Uma das passagens bíblicas mais importantes sobre adoração está em João capítulo 4. O contexto é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus alude ao pecado, faz referência ao pecado daquela mulher. E o que ela faz? No momento em que ela é indagada, no momento em que ela é, de algum modo, confrontada sobre o homem com quem ela vivia e que não era marido de fato dela, ela, para se esquivar dessa conversa que vai direto no coração, porque é assim que geralmente a gente faz, quando alguém penetra na ferida do coração da gente, a gente se esquiva com perguntas doutrinárias, teológicas. Então ela convida Jesus para um debate sobre adoração. E ela pergunta em João 4:21, os crentes deveriam adorar em Jerusalém, como disseram os judeus? Ou os crentes devem adorar nos montes gêmeos Gerizim e Ebal, aqui em Samaria? E Jesus respondeu que a adoração não ficaria restrita a qualquer um dos lugares. Ele diz isso no verso 21. E então ele diz algo que é notável. Leia comigo, João 4:23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Veja, as palavras em espírito e em verdade são muito importantes para se entender a adoração verdadeira, para se entender o que é adoração. Em espírito significa que a adoração verdadeira não se limita a algum lugar físico, seja na igreja, seja no templo. Em espírito significa que a adoração verdadeira ocorre no coração humano. Isto é, o espírito humano vivificado, inflamado pelo Espírito de Deus e, portanto, não está confinada a adoração a nenhum lugar sagrado em particular. A adoração verdadeira é em espírito, não é no Monte Gerizim, não é lá no monte em Jerusalém, no templo, não é em qualquer lugar físico, é em espírito. E em verdade significa que a verdadeira adoração ocorre por meio do único Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo, segundo a revelação da verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O coração é informado pela verdade evangélica e ele responde em adoração. Outras passagens do Novo Testamento também ensinam sobre adoração. Paulo escreveu assim, veja, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Desse modo, gente, a adoração é uma questão de toda a nossa vida, de toda a vida do cristão. A adoração para o cristão não é apenas um momento, entre aspas, sagrado da semana, em algum lugar sagrado. Paulo escreveu ainda, Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Certamente que havia alguma ideia de que adorar a Deus ou a divindade tinha a ver com a sua parte imaterial apenas, com a sua alma apenas, e o que você fazia ou faz com seu corpo não importa. O platonismo ensinou muito disso. E Paulo está dizendo, na verdade, não, na verdade é o seu corpo, é sua vida, é o seu todo. Você entrega isso para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o tipo de adoração que agrada a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Mas a versão Almeida Revista e Atualizada diz assim, esse é o vosso culto racional. Como é importante isso, gente, porque tem pessoas que dizem que ser racional é não estar no espírito. E a palavra grega, desculpe eu citar o grego aqui para você, não que eu seja fluente em grego, mas para você entender o que Paulo de fato está falando. E se essa palavra aqui é traduzida pela Almeida Revista Atualizada, se ela é uma palavra adequada, porque ela usa a palavra culto racional. A palavra culto vem do grego latreia. Mas a palavra racional vem do grego lógicos, de onde vem a nossa palavra lógica. Então é latreia lógicos, culto lógico. Cristo, o Cordeiro perfeito, é o único sacrifício suficiente para nós. E a morte de Cristo cumpriu o sistema de adoração do templo do Antigo Testamento. Portanto, os sacrifícios que a gente oferece agora não são holocaustos. Antes, nós oferecemos todos os aspectos da nossa vida a Deus. Nós somos chamados a oferecer todo o nosso ser a Deus, continuamente, de um modo coerente, lógico. Na verdade, gente, a adoração está no centro do que significa ser cristão. Olha como João resumiu a exigência que Deus faz à raça humana. Abra em Apocalipse 14, versículo 7. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Deus, pois chegou o tempo
em que Deus julgará a humanidade. Temam a Deus, deem glória a Deus. E agora, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Este é o mandamento divino. Adorá-lo com entendimento. Primeiro, o entendimento de que Ele nos criou, de que Ele criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Ele criou todas as coisas. Adorá-lo com o entendimento de que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Adorá-lo com a consciência de que Deus se fez carne em Jesus Cristo, habitou entre nós, viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver jamais. Adorar com a consciência de que Cristo foi pregado na cruz e lá na cruz recebeu sobre si mesmo todo o pecado da humanidade ou todo o pecado daqueles por quem ele morreu. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, nós o adoramos com essa lógica, com essa consciência, com esse entendimento. Agora, o que se vê em muitas igrejas é exatamente o oposto de lógica e de raciocínio e de compreensão dessas coisas. Pelo contrário, parece que algumas reuniões de adoração públicas soam muito mais como aquelas viagens, né, com algum tipo de droga alucinógena que arranca você da realidade, que te faz, na verdade, voar nas asas do Espírito. Tem mais a ver com nóia do que com adoração, não é? Então, feitas essas observações, como é que a gente poderia definir a adoração? Deixe-me ler para você um trecho, ele é um pouquinho longo, mas ele é muito importante. O D.A. Carson, olha como ele define a adoração. A adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e que são sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, precisamente porque Deus é digno. Neste lado da queda, a adoração humana de Deus responde adequadamente às provisões redentoras que Deus proporcionou graciosamente. Enquanto toda adoração verdadeira é centrada em Deus, a adoração cristã não é menos centrada em Cristo. Fortalecida pelo Espírito e em linha com as estipulações da nova aliança, manifesta-se em toda a nossa vida, encontrando seu impulso no Evangelho que restaura nossa relação com nosso Deus Redentor e, consequentemente, também com nossos companheiros feitos à imagem e semelhança de Deus. Tal adoração, portanto, manifesta-se tanto na adoração como na ação, tanto no cristão individual quanto na adoração coletiva, que é a adoração oferecida no contexto do corpo de cristãos, os quais se esforçam em alinhar todas as formas de sua vida devota, atribuição de todo o valor a Deus, com toda a pompa de mandatos da nova aliança e exemplos que levam ao cumprimento as glórias da revelação precedente e antecipam a consumação. Fecha aspas. Eu vou desembrulhar isso. Mas Timothy Keller, ele define numa frase muito simples o que é adoração. Timothy Keller diz assim: adoração é ação obediente, motivada pela beleza de quem Deus é em si mesmo. É a nossa resposta obediente, motivada pela beleza de quem Deus é em si mesmo. Em outras palavras, gente, é muito mais do que ser movido em nossos afetos. Senão que certamente não é menos do que ser movidos em nossos afetos. Considerando tudo isso,
Deixe-me desembrulhar o que Carson disse, mostrando os 5 elementos da verdadeira adoração. Tudo isso para a gente chegar onde a gente quer chegar, na adoração corporativa. Primeiro, a verdadeira adoração é centrada em Deus. A verdadeira adoração é a nossa resposta adequada à grandiosidade magnífica de Deus. É centrada no esplendor glorioso de Deus, na majestade sublime do caráter de Deus. Portanto, para você adorar a Deus adequadamente, você precisa conhecê-lo. Por isso que a mulher samaritana ouviu de Jesus: vocês adoram aqueles a quem vocês não conhecem. Porque os samaritanos, no máximo, tinham como Bíblia Sagrada os 5 livros de Moisés. Eles não tinham os escritos, eles não tinham os profetas, eles não tinham a revelação como um todo de Deus até aquele momento da história da redenção. Não tem como você adorar a Deus em todo o seu esplendor se você não conhecê-lo. Ele é um Deus, como disse Carson, deliciosamente digno do nosso louvor. Então, a adoração vai além de simplesmente saber como é Deus. Significa que nós temos prazer nas perfeições dos atributos ou das qualidades de Deus. Você e eu somos chamados a adorar aquele a quem conhecemos. Daí que a verdadeira adoração, no seu momento a sós com Deus e no culto público, ela nasce da exposição das Escrituras, da revelação de quem Deus é na palavra sagrada. A adoração é centrada em Deus, a adoração, em segundo lugar, é centrada em Cristo. Nós vemos isso claramente no Apocalipse que a gente leu no culto, onde o leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro que foi morto, ele é o único na criação, o único que pode abrir o livro da história. Portanto, Cristo está bem no centro da sala do trono, um com o próprio Deus Pai. Apocalipse 5, 6. E Cristo é louvado como aquele que foi morto, é digno de pegar o livro e abrir seus selos. E é curioso porque a partir deste ponto no Apocalipse, a adoração será dirigida, ouça como está em Apocalipse 7, 10, àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Portanto, gente, a adoração não é menos centrada em Cristo do que em Deus. É digna daquele que está no trono e ao Cordeiro. Mas em terceiro lugar, a adoração ela é capacitada pelo Espírito Santo. Nós, por natureza, não adoramos a Deus em espírito e em verdade. Porque o nosso espírito, a nossa alma, sem o Espírito de Deus, sem a regeneração do Espírito, nós estamos mortos em delitos e pecados. Então é Deus quem, primeiro, pelo Espírito, é Deus o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos faz viver de novo, quem coloca em nós um novo cântico. Por isso que Paulo vai escrever o que ele escreveu em Filipenses 3:3. Em Filipenses 3:3, Paulo diz: nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Meu povo, no seu próprio poder ou no seu estado natural, a mente humana, o nosso coração, são incapazes de perceber ou são incapazes de se deleitar nas excelências de Deus. Incapazes. Não há inclinação na nossa própria natureza. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos dá a visão espiritual e nos traz da morte espiritual para a vida, colocando nos nossos lábios um novo cântico. Portanto, quando nós adoramos, nós não o fazemos por nosso próprio poder, mas pelo próprio Espírito de Deus, que nos ilumina, que nos impele, que nos inflama e nos mantém adorando.
Jonathan Edwards, ele fala algo tremendo em um de seus sermões. Ele diz: olha, sabe por que nós receberemos corpos glorificados? Sabe por quê? Não é para você não ter um corpinho sarado no céu, um corpo sem estrias, um corpo sem gordurinhas localizadas. Não é para isso. Nós receberemos corpos glorificados no céu, primeiro porque esses sim serão capazes de chegar diante da glória de Deus sem serem incinerados. Tenta ficar olhando para o sol sem alguma proteção. Você perde a sua visão. Imagine você chegar diante da glória do Deus Criador. Você é fulminado. Então, o seu corpo glorificado vai te capacitar a chegar diante de Deus. Mas mais do que isso, esse corpo glorificado, ele vai responder apropriadamente à glória de Deus. O nosso corpo responde a estímulos, o cheiro de uma comida boa, o cheiro de um bom perfume, o toque da mulher amada, uma bela música, uma bela paisagem. Nossos sentidos são aguçados. Nós fomos criados assim, mas você já notou que não é para nós natural nos depararmos com as coisas gloriosas de Deus e nossas emoções responderem, nosso corpo responder apropriadamente a Deus? A gente não consegue. O pecado nos desgraçou, literalmente. João 3,16 não nos faz chorar. O Palmeiras ganhar do Flamengo, sim. Não é assim? Infelizmente. Por quê? Porque, conquanto tenhamos o Espírito que nos revivificou, o nosso corpo ainda é um corpo carregado ou afetado pelo pecado. Então a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O céu e o corpo glorificado é quando nós teremos, primeiro, a condição de chegar diante de Deus sem sermos incinerados, mas, em segundo lugar, chegarmos diante dele com os corpos respondendo adequadamente a todos os estímulos da glória daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Todos os nossos sentidos aguçados. Então a adoração é centrada em Deus, ela é centrada no Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, ela é capacitada pelo Espírito. Em quarto lugar, a adoração abrange toda a nossa vida. A adoração não é meramente cantar louvores a Deus. A adoração envolve ação. A adoração não termina com o que nós dizemos, com o que nós cantamos, mas inclui também o que nós fazemos e como nós nos comportamos. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. E por fim, a adoração é o deleite na beleza de Deus e de Cristo. Preste bem atenção. Adoração não é prazer na experiência de adoração. Na nossa cultura evangélica, a adoração muitas vezes se refere às emoções que a gente experimenta enquanto a gente canta sobre Deus. E a gente pode acabar adorando muito mais essa experiência do que adorando o Deus e o Cristo. A verdadeira adoração cristã envolve a mente e envolve as emoções. Por favor, não me ouça dizer que nós não devemos expressar afeição. Não é isso. É que tem muitos confundindo experiência com Deus, com o Espírito de Deus. Portanto, se a nossa adoração a Deus é tão emocional a ponto de ser desprovida de pensamento, ou tão cerebral a ponto de ser desprovida de paixão, então nós não estamos adorando de verdade. A adoração verdadeira
é iluminada pelo Espírito, centrada em Deus, centrada em Cristo. E quando nós enxergamos essa beleza, capacitados pelo Espírito, nós respondemos apropriadamente. A verdadeira adoração, ela é cerebral, em algum sentido, latreia lógicos, culto racional, culto lógico, mas a verdadeira adoração é apaixonada. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Feitas essas observações sobre a adoração, a segunda pergunta é: o que é adoração corporativa? Adoração corporativa seria simplesmente você adorar publicamente a Deus com um público ou um grupo específico de pessoas? Deixa eu perguntar de outro jeito. Importa o que nós fazemos na adoração corporativa, já que Deus olha só para o coração? Gente, o que aconteceria se a Igreja Batista do Jardim Botânico decidisse que nos domingos de manhã vocês não mais, ou esporadicamente, se reuniriam na praia em vez de se reunir aqui? E aí vocês se reuniriam na praia e vocês fariam um piquenique. Alguém levaria o violão, vocês tocariam, sentados numa roda, numa grande roda, a igreja reunida num belíssimo piquenique. Para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Pergunta: ainda assim a Igreja Batista do Jardim Botânico estaria praticando a adoração corporativa? Não seja rápido para responder. Nós estaríamos fazendo o piquenique na praia para a glória de Deus. Isso seria, ou poderia ser considerado a adoração pública dessa igreja? Eu digo que não. Não é que seja pecado ou errado vocês fazerem um piquenique na praia para a glória de Deus, uma comunhão maravilhosa, como o pastor Judy Clay mencionou, que pretende fazer o passeio da família JB. Isso é uma benção, eu queria estar aqui para ir. Mas por mais que seja para a glória de Deus, nós não podemos chamar isso de o culto público da igreja. Por que não, pastor? Porque, ouça, a adoração corporativa é fazer juntos o que Deus deseja que façamos. Simples assim. A adoração corporativa, gente, não é simplesmente fazer juntos coisas relacionadas ou com conotação de adoração como uma igreja. Adoração corporativa é fazer as coisas que Deus deseja que a igreja se reúna para fazer em culto. Esse é o entendimento bíblico, histórico, protestante, ortodoxo, desde sempre. Isso não poderia ser mais claro na Bíblia. Quer ver uma coisa? Primeiro, existe uma grande diferença entre nós e Deus. Deus é infinito, onipotente, onisciente, nós somos finitos, nós somos frágeis, nós somos ignorantes. Portanto, nós não podemos saber quem Deus é, a menos que Ele mesmo se revele a nós. E nós também não saberemos como adorá-lo apropriadamente, a menos que Ele mesmo nos diga como Ele quer ser adorado. Segundo, nós somos pecaminosos até o caroço, como diz lá em Goiânia. Até o âmago. Nós não apenas somos incapazes de determinar o que agrada a Deus na adoração, mas sem a orientação divina, o nosso coração naturalmente tenderia a se afastar da verdadeira adoração, não na direção dela. E terceiro, Deus se preocupa sim com a maneira como nós o adoramos. Deixe-me fazer um pequeno panorama para chegar onde eu quero chegar. Porque o que nós estamos defendendo é que a adoração corporativa é fazer juntos, quando a igreja se reúne, o que Deus deseja que ela faça em adoração.
Ah, pastor, então nós não podemos ir como igreja para a praia fazer um piquenique? Tanto podem como deveriam me convidar. Mas não chamem de culto público. Isso não substitui a adoração coletiva dominical. Porque a adoração corporativa é fazer juntos o que Deus deseja que façamos. Quer ver uma coisa? Mesmo lá no início, ainda no Éden, Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Gênesis 4, de 4 a 5. Por quê? Porque havia um tipo de adoração, desde o início, que agrada a Deus e outro que não agrada a Deus. Alguns vão dizer, não, é porque a oferta de Abel era com sangue e a de Caim era com cereais. Não, não tem nada a ver, porque havia também na lei, depois daquilo, o fato está relacionado com a falta de fé de Caim. O Novo Testamento deixa isso claro, mas isso seria outro sermão. O ponto é que quando você olha para a adoração de Caim e Abel, Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. E Caim, enciumado, matou o irmão Abel. No segundo mandamento, Deus proibiu a adoração por meio de imagens, deixando claro que só Deus regula a forma como Deus deverá ser adorado. Êxodo 20, versículo 4. Quando o povo fez o bezerro de ouro em Êxodo 32, eles não pretendiam que fosse outro Deus. Eles estavam adorando os deuses que os tiraram do Egito, inclusive o Senhor Deus. Êxodo 32, de 4 a 5. Só que tinha um problema. Eles estavam adorando a Deus de uma forma que Deus havia proibido. Deus não é um entre outros deuses. Ele é o Deus e ele não deveria ser adorado com imagem. E as consequências daquela adoração foram as piores possíveis. Você pode ler isso em Êxodo 32, de 19 a 28. Quando Nadab e Abiú, lá no livro de Levíticos, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, ouça, diferente do que Deus havia ordenado, há um modo ordenado por Deus. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram consumidos pelo fogo de Deus. Você imagina se Deus resolvesse ligar o fogão desses dias. Levíticos 10, de 1 a 3. Para mim, mais chocante ainda é o caso de Uzá e Aiô, em 2 Samuel 6. Uzá estendeu a mão, na melhor das intenções, estendeu a mão para segurar a arca, as intenções eram boas para a arca não cair no chão. Ele estava tentando servir a Deus, por assim dizer. O problema é que era de uma forma que Deus não queria ser servido. Sabe o que aconteceu? 2 Samuel 6,7, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa daquilo. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E alguém poderá dizer, mas que Deus mau? Não. Mal ele seria se ele não tivesse dito como ele gostaria de ser servido. E aí ele não tivesse dito, e aí Uzá na melhor das intenções fizesse, e aí Deus vai lá e mata Uzá. Ele seria mau assim, os deuses pagãos são maus assim. Mas Deus tinha dito como ele queria ser carregado. Ou melhor, ele disse como a arca que simbolizava a presença dele, ele especificou em detalhes como tudo aquilo deveria ser feito. Uzá desprezou e, na melhor das intenções, ofereceu um culto que não agradou a Deus. No Novo Testamento, Jesus rejeitou a adoração dos fariseus, citando Isaías 29, 13. Em Marcos capítulo 7, versículo 7, nós lemos que sua adoração, a adoração daquele povo dos dias de Jesus, é uma farsa. E por que era uma farsa? Outros textos nos dizem, o coração deles não estava naquela adoração. Mas Jesus é mais específico, ele diz, sua adoração é uma farsa, porque vocês ensinam doutrinas humanas
como se fossem mandamentos de Deus. Oh, meu povo, quanta adoração, que aos nossos olhos parecem ser cheias de Deus e do Espírito, mas que não passam de farsa, porque são segundo doutrinas humanas. O ponto é que Deus não nos deixa livres para a gente improvisar no culto público. Ouça bem, igreja. Deus não nos deixa livre para a gente inventar na adoração coletiva, na adoração corporativa. Na verdade, Deus nos disse na Bíblia o que deve acontecer quando uma congregação se reúne publicamente com o propósito de adorá-lo. E você olha para o Novo Testamento, eu vou te dar alguns elementos, por exemplo, do que você enxerga, do que você vê acontecer na igreja. Primeiro que ela reunia-se para adorar no domingo, no primeiro dia da semana. Ela se reunia dominicalmente, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. E, portanto, tornou-se hábito da igreja cristã a reunião dominical para se celebrar a ressurreição de Jesus, que é o centro da nossa fé. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Então nós podemos fazer culto outros dias da semana? Claro, oxalá pudéssemos fazer de segunda a segunda. Mas o domingo é o dia que o próprio Deus em Cristo escolheu para que a sua igreja se reunisse para adorar. Ponto. Os cristãos não inventaram o domingo. Deus deu o domingo como celebração da ressurreição de Jesus. E é interessante porque parece, olhando para o Novo Testamento, que eles reuniam logo de manhã, e também a gente vê os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, reunindo-os também lá em João 20, no final do domingo, do dia, na expectativa. É interessante isso lá. Mas reúne-se no domingo porque Jesus reuniu no domingo. Reúne-se para ler as Escrituras, 1 Timóteo 4,13. Reúne-se para ouvir a pregação e o ensino, 1 Timóteo 4,13. Reúne-se para celebrar a ceia do Senhor e batismos, Atos 2,42, 1 Coríntios 11. Reúne-se para encorajar uns aos outros, para louvar a Deus com canções, orar juntos, confessar publicamente a fé juntos. Reúne-se para fazer eleições. Os primeiros diáconos, Atos 1, 23 a 26. Aliás, a substituição de Judas por Matias, Atos 1, de 23 a 26. Depois, a eleição dos primeiros diáconos em Atos 6. Reúne-se para assembleia, para ligar e desligar membros. Você vê isso em 1 Coríntios 5. Você vê isso em 2 Coríntios 2. Você vê isso em Mateus 18, de 17 a 20. Assembleia ordinária da igreja para ligar e desligar membro. Não foram batistas que inventaram isso. Jesus, a igreja primitiva. Nós reunimos publicamente para ofertar financeiramente, 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Nós lemos cartas de recomendação no culto público, Atos 18, 27, 2 Coríntios 3, 1. Avisos e saudações estão na ordem de culto da igreja primitiva. Como assim, pastor? É lógico que estão. Você nunca leu Romanos 16? Se você começa a ler Romanos 15, a partir do verso 23, até o fim de Romanos 16, a conclusão da carta de Paulo aos Romanos, carta esta que deveria ser lida para a igreja durante o culto, você tem ali saudações, avisos, conexão, network de Paulo falando do network dele, de como ele queria ir para a Espanha, queria oferta, queria ajuda, a igreja poderia ajudá-lo, saúda fulano, saúda cicrano, ele manda saudação a tal que o ajudou demais da conta, como diz lá em Goiás. Então você tem aviso, você tem comunicados, você tem saudações, é a vida da igreja, é a igreja viva, dinâmica. Você tem missionários sendo separados e comissionados em Atos 3, no culto da igreja em Antioquia. Você tem a consagração de oficiais ao ministério em Atos 14, 23.
Você tem a igreja reunida para ouvir o testemunho missionário em Atos 14, 27. Percebe? Todos esses elementos devem ser infundidos com a verdade das Escrituras, feitos com decência e ordem para a glória de Deus e a edificação dos crentes reunidos. Então, nós podemos dizer o seguinte: a adoração corporativa é o ato de uma congregação de louvar a Deus juntos por meio das formas e dos elementos ordenados, exemplificados nas Escrituras. E nós não vemos nas Escrituras muito das invenções humanas, bem intencionadas, eu diria. Mas de boas intenções o inferno está cheio de gente. Uzá e Aiô, Uzá no caso, coitado, que foi fulminado, né? O fogo estranho de Levíticos 10. A adoração de Caim que foi rejeitada e inúmeros outros exemplos de pessoas, entre aspas, espirituais, bem intencionadas. É muito mais seguro nós nos reunirmos como igreja para adorar corporativamente, levando em conta o que Deus mesmo estabeleceu na Escritura para a igreja fazer quando ela se reúne. É o princípio regulador do culto. Outra coisa importante: adoração não é só cantar. Essa é uma implicação importante. Porque tem igreja que diz assim: agora que a gente terminou de adorar, agora que a gente terminou de louvar, vamos ouvir a pregação, como se a pregação fosse a hora chata do culto. Na verdade, o centro da adoração corporativa é a palavra. A adoração mais importante que nós fazemos num culto é ouvir Deus, por meio da palavra cantada, por meio da palavra pregada, por meio da palavra orada, por meio da palavra que é encenada nos elementos e na prática das ordenanças. Percebe? Nós nos reunimos aqui para responder em adoração, em louvor, e nós respondemos porque primeiro nós ouvimos Deus. John Piper chama de exultação expositiva à pregação bíblica. Meu povo, é claro que cantar faz parte da nossa adoração. E Deus nos fez de tal modo que a música envolve profundamente o nosso coração. A música mexe com as nossas afeições. E é por isso que a Bíblia nos manda cantar. Mas embora cantar seja adoração, nunca devemos cair na armadilha de pensar que adoração é só cantar. Não é. Então, o que faz a adoração corporativa ser única? Primeiro, a adoração corporativa demonstra ao mundo nossa unidade para a glória de Deus. Nos reunimos para adorar ao que está no trono e ao Cordeiro, e nós nos unimos, e é isso que nos cativa, é Cristo, e o mundo olha para essa unidade e se espanta. E não entende essa unidade. Segundo, a adoração corporativa permite que nos ajudemos mutuamente na adoração. Quantas vezes você entra num culto como esse e você não sabe o que dizer a Deus? E de repente os cânticos são sua expressão para Deus. Os irmãos ajudando você a cantar. As orações que você ouve aqui, você aprende a orar ouvindo outros orar, assim como nós aprendemos a falar ouvindo as pessoas falar ao nosso redor. Você aprende a ler a Bíblia vendo o seu pastor expor a Bíblia para você. A adoração corporativa é um modo intencional, ela permite que nós nos ajudemos mutuamente. A adoração corporativa edifica os crentes. Uns cantam salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração e com música. A adoração corporativa oferece para nós um sabor do céu. Lembra do texto de Hebreus 12 que a gente leu pela manhã?
Lembra do texto de Apocalipse 7, que fala da multidão ao redor do trono? Então, quando nós nos reunimos em adoração, dominicalmente, para fazer juntos aquilo que Deus mandou que façamos, nós estamos adorando de um modo corporativo. E o meu desejo, a minha oração para essa igreja é que vocês continuem nessa pegada bíblica. Sem invenções. Não precisa inventar. Aliás, nós vivemos numa época em que tem se tornado ditado dizer, olha, menos é mais. Já ouviram isso? Uma das marcas que mais vende no mundo, a Apple, ela vende tanto por ser minimalista. Simples. Sem muitas cores. Sem muitas letras. Pequenos símbolos, coisas de tão simples, bonitas. Qual é a comida boa? Se você chegasse em Goiás, seria arroz, cheiroso, com alho, feijão preto, bife, tomate e alface. Bem feitinho. Eu adorava ir para a casa da minha avó, a mãe do meu pai, comer ovo frito. Ela tinha uma panela de ferro da fazenda antiga e ela enchia essa panela de óleo. Naquela época a gente não tinha colesterol. E ela fritava aquele ovo, ele saía até crocante, aquela clara branquinha. Era cheiroso o ovo, eu sinto o cheiro. Ovo frito com salada de tomate e arroz branco. Não é assim, gente? Outra coisa, outra guloseima da vovó. Cebola frita. Já viu que eu gosto de fritura? Cebola frita. Extrato de tomate elefante. No pão. Simples é mais. Delicioso. A igreja não tem que inventar. A igreja tem que saber fritar ovo. Arroz, feijão, bife, salada e tomate. Bem feito, cheiroso, para a glória de Deus, do jeitinho que Deus prescreveu. Esse é o poder do Evangelho. Porque o que deve unir uma igreja não são suas pompas. O que deve cativar numa igreja é o Evangelho, é Jesus Cristo. Que une os irmãos, não é a localização, até porque eu ouço falar de gente aqui que tem viajado quase, sei lá, ontem uma pessoa, 50 quilômetros daqui. Não é a distância que une vocês, não é o espaço físico, não é a beleza do Judy Clay, porque ele é feio mesmo. Não são essas coisas que unem vocês. O que nos une como povo é Cristo, o Cordeiro de Deus. E nós nos juntamos com gostos tão diferentes. E olhamos uns para os outros e consideramos o outro superior a nós mesmos. Para a glória de Deus. E isso, meu povo, o mundo não está acostumado a ver. O mundo fala de tolerância, mas o mundo é ultra intolerante. Ai de você se não se encaixar no que o mundo diz que tem que ser. Então, o culto público é a igreja reunida com o coração desejoso a adorar o Cordeiro, edificando a todos, com decência e ordem. A igreja reunida para fazer tudo do jeito que Deus disse que tem que ser feito, aguardando o grande dia, quando nós o veremos face a face, com corpos glorificados que não serão incinerados por tamanha glória e fulgor, e corpos que responderão apropriadamente aos estímulos da glória de Deus. Ah, como eu anseio por esse dia. Se eu não vê-los novamente, espero revê-los um dia na glória. Que Deus abençoe vocês, meu povo. Graça e paz. Ó Deus, abençoa-nos. Abençoe essa igreja. Abençoe o pastor Judy Clay. Abençoe os homens e mulheres que têm servido aqui.
Faça prosperar as obras das mãos desses irmãos. Faça prosperar a obra do Evangelho na Zona Sul e daqui para o mundo. Amém. Ó Deus, que esta igreja seja cada vez mais uma vitrine do Evangelho. Como eu amo esses irmãos e peço a sua graça. Graça sobre graça na vida deles e do seu pastor e de sua liderança e de cada família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Paz. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,